O que é mutação? Quando falamos em mutação, logo nos vem à cabeça aquelas aberrações que vemos na TV, não é mesmo? Porém, as mutações que estamos falando são muito mais sutis, como por exemplo a heterocromia, que é a presença de duas cores de olhos em um único indivíduo. Isso é chamado de mutação gênica, que não influencia de forma ruim na vida do indivíduo e por isso vai ficando na natureza, resultando em várias cores de olhos. Isso é, variações do nosso genótipo que modificam o nosso fenótipo. Então, podemos dizer que a mutação é toda alteração, mudança em alguma coisa. O que são genes? Genes são parte do DNA que pode ser transformada em RNA. Mutações gênicas são, então, alterações na sequência do DNA, que podem gerar modificações no organismo. Quando falamos em mutações gênicas, estamos falando de adição, subtração ou a troca dos nucleotídeos do DNA. As mutações não são sempre ruins. Toda vez que um indivíduo novo nasce, cria, modifica ou aumenta o DNA dele, isso vai criando variações. Se essas mutações são benéficas ou não prejudicam a população, ela permanece ali, criando variações no mesmo indivíduo. Caso a mutação seja maléfica para a população, ela vai de alguma forma desaparecer, fazendo com que os indivíduos não levem esse erro para as próximas gerações. Essas mutações acontecem durante a duplicação do DNA, que é quando ele está mais exposto, antes da divisão celular. No caso do SARS-CoV-2, a mutação acontece quando o vírus está dentro de um hospedeiro, que nesse caso é o corpo humano. Essa mutação determina a capacidade do vírus de sobreviver ou de se replicar. A maioria das mutações podem fazer com que o vírus seja mais fraco ou favorecer a propagação da doença. Uma vez dentro do corpo humano, ele precisa encontrar uma célula que possua características que permitam a sua multiplicação, para que assim ele possa produzir suas proteínas. As células ideais não reagem agressivamente ao contato do vírus. Durante o processo de evolução, o novo coronavírus encontrou esse comportamento nas células do trato respiratório humano, que viram suas hospedeiras. A proteína S do coronavírus reconhece a proteína ACE2, presente nas células dessa região específica do nosso corpo, que serve como receptor para o vírus. Em seguida, ele invade e injeta seu próprio material genético, substituindo as bases nitrogenadas, fazendo com que as células passem a multiplicar as fitas de RNA para a produção das proteínas virais, que por fim se autodestrói. Ao final, são formadas novas partículas virais que saem dessas células e atacam outras. Mas o que são, de fato, as variantes? As variantes são mutações que acabam se conservando em algumas linhagens de vírus, que após circular e infectar milhões de pessoas, vai mudando a sua conformação genética de acordo com a lei de adaptação e sobrevivência de Darwin, onde algumas cepas acabam naturalmente acumulando mutações que vão tornar o vírus mais adaptável à transmissão e à reinfecção, o que é uma qualidade para o vírus, criando o que chamamos de novas linhagens. Cientistas encontraram milhares de mutações do vírus no mundo todo, a maioria delas trazendo algumas pequenas mudanças. Mas eles acreditam que a mutação D614G facilitou a infecção de células humanas pelo vírus. A variante surgiu provavelmente depois do surto inicial na China e se espalhou rapidamente quando o vírus chegou à Europa. No fim de junho, a variante era encontrada em quase todas as amostras do vírus no mundo inteiro. Mudanças nos aminoácidos das proteínas das espículas teriam aumentado seu poder de infectar células humanas. As principais variantes, ou chamadas variantes de preocupação, são assim classificadas pela Organização Mundial da Saúde porque há evidências de que são mais transmissíveis, podem escapar da imunidade adquirida via vacina ou infecção natural, ou ainda provocar versões mais graves da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde mudou a nomenclatura para facilitar a identificação e reduzir estigmas geográficos. São elas: a variante Gama, antiga P1,
identificada no Brasil, que tem mutações parecidas com a variante beta. Já a variante beta, antiga B1.351, identificada na África do Sul, tem alterações em comum com a alfa, destacando a variante N501Y, que ainda carrega outras duas variantes na ponta da espícula, a K417N e a E484K. Em seguida temos a variante alfa, antiga B117, que surgiu no Reino Unido e tem ao todo 22 mutações. E por fim, temos a variante delta, antiga B1.617.2, detectada na Índia, que contém mais de 12 mutações, sendo que duas merecem atenção: a variante E484Q e a variante L452R.